Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma lição. Hoje já estamos na lição 8. O cristão e o seu testemunho pessoal. Então acompanhe aí o fundamento. O fundamento está em 1 Tessalonicenses 4, verso 1, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E a referência bíblica está em Romanos e Efésios 5. Ele coloca aqui, o autor coloca Romanos e Efésios, mas eu acho que é só Efésios, né? 5, do verso 8 a 11, que diz o seguinte: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Vamos para a nossa introdução. O autor aqui nos diz: dar testemunho cristão não é apenas testemunhar de Cristo pregando sua mensagem nas ruas e nas igrejas. É também levar e dar exemplo de uma vida totalmente mudada por Jesus Cristo. Paulo disse que a vida de alguns crentes de Corinto era uma carta aberta que podia ser lida por todas as pessoas, visto que o objetivo do testemunho cristão é glorificar a Deus e evangelizar os descrentes. Visto que o objetivo do testemunho cristão é glorificar a Deus e evangelizar aos descrentes. Uma coisa que eu sempre falo, de uma frase que tem lá no batalhão onde eu fiz um curso. A frase diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É o que o autor aqui está tentando trabalhar com a gente. Tem muitos cristãos que pregam, não são efusivos naquilo que dizem, né, querem demonstrar uma santidade assim que ninguém está vendo aquilo. Ninguém vê aquilo que ele acha que os outros estão ouvindo. Ele fala demais, mas faz de menos. E o mundo todo, mesmo aquele que diz que não acredita em Deus, mesmo os cristãos, os não praticantes, se bem que quem é o cristão não praticante para mim não é cristão, todos estão olhando para os cristãos, esperando um mínimo erro, mesmo que eles não reconheçam as tuas atitudes certas, aquelas atitudes são internalizadas. E eles sabem que ali, se for uma atitude certa, existe um servo de Deus. E da mesma maneira, quando ele vê esse servo de Deus fazendo uma coisa errada, como esse servo de Deus o desagrada, porque quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa certa, sendo que você está fazendo errado, aquela pessoa certa ela é desagradável a você. Então o cristão ele é desagradável a quem não é cristão. Então, apesar do exemplo positivo ficar internalizado, eles ficam procurando em todos nós os exemplos negativos. Então, se você fizer a mesma coisa que os outros estão fazendo, ele vai apontar para você. Ele vai falar, tá vendo? E diz que é crente. Por quê? Porque quando ele tenta criticar ou diminuir aquele que o envergonha pela simples postura, ele está tentando se exaltar. Isso é uma atitude natural de todo ser humano. Você tenta diminuir aquilo que te diminui, aquilo que te faz sentir mal. Então, o exemplo do cristão, a atitude do cristão, ela fala mais que 1000 palavras. O proceder, às vezes você está pregando em silêncio, só servindo ao próximo, só manifestando aquilo que Deus, que Cristo é e que Cristo foi. E que Cristo gostaria que todos nós fôssemos. Um exemplo que eu posso dar aqui para os irmãos, lá no meu serviço tem um amigo meu lá, que ele é crente, inclusive todo mundo o conhece como irmão, né? Tem muita gente que não sabe nem o nome dele. Ah, o irmão tá aí, o irmão isso, o irmão aquilo, todo mundo sabe quem é. Ele não prega para ninguém, não distribui folheto, panfleto, nunca vi pregando para ninguém. Contudo, a dedicação que ele tem, que ele pediu para ser o cozinheiro lá do pessoal, a dedicação que ele tem, o cuidado, o amor, o carinho, a seriedade que ele faz as coisas, o capricho, aquilo é um testemunho. Ninguém diante dele, até as pessoas mais blasfemas diante dele, tentam segurar a língua, tentam não falar palavrão, tentam maneirar ali nos comentários, nas brincadeiras. A simples presença dele envergonha porque ele é um exemplo de atitude. E é isso que o autor está dizendo aqui e é isso que Cristo espera de nós, que sejamos exemplos de atitude.
Item 1, nosso testemunho pessoal de Cristo. O que se entende por testemunho cristão? De acordo com o dicionário etimológico da UEB, a palavra testemunho no latim, testimoniu, testimoniu, é isso mesmo, significa prova, vestígio, indício. Segundo o estudioso do assunto, o testemunho cristão é uma postura ética que a Bíblia reivindica de cada um que professa o nome de Cristo. Outros afirmam que é um comportamento típico dos que já servem a Deus, que devem andar de acordo com o modelo bíblico, demonstrando isto no seu dia a dia. Isso que a gente já falou, né? Dentro desse comentário aí já está bem explicado no que eu falei anteriormente. Item 1.2, somos testemunhas de Cristo. Pouco antes da festa de Pentecostes, em Jerusalém, e também de sua ascensão, Jesus passa aos seus discípulos as últimas instruções, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles seriam revestidos de poder e capacitados pelo Espírito Santo para testificarem acerca de tudo o que Jesus havia lhes ensinado durante o seu ministério público, principalmente sobre a sua morte e ressurreição dentre os mortos. Então, nessa lição, que é a lição número 8, o cristão e o seu testemunho pessoal. Eu fiz um comentário aqui algumas lições atrás, a diferença das atitudes do cristão para as atitudes do não cristão. A atitude do não cristão, ela só representa ele mesmo. Então, o não cristão, quando ele faz alguma coisa errada, ele não representa ninguém. Ninguém o aponta falando, mas também, e ainda diz que é isso. Ninguém fala nada disso. Exceto se ele for policial, porque policial também, como policial, ele chega para te coibir daquilo que é errado, ele chega para te mostrar aquilo que é correto e exigir que você faça isso, assim como a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega, ela te inibe ao erro, ela te envergonha, ela te cobra, ela quer te dar uma punição se você continuar fazendo o que é errado. Então, da mesma maneira que se acusa a Bíblia, que se acusa um cristão, se faz isso com a polícia. É a mesma coisa. Então, só se espera o mínimo deslize para se acusar. Então, a diferença de um não cristão, que não seja policial de preferência. As atitudes dele, pelo bem ou pelo mal, representam a ele. Então, se ele faz uma coisa muito boa, a glória é dele, a glória é para ele. Se ele faz uma coisa muito ruim, ele que é um canalha, ele que não presta. De um cristão, não. Se o que ele fez é muito bom, a glória não é dele, a glória é de Cristo. Se ele fez uma coisa muito ruim, também a culpa, as acusações não vão recair sobre ele, a sujeira não vai recair sobre ele. Ele está manchando o nome de Cristo. Então a nossa diferença, cristãos, as nossas atitudes para os não cristãos, é que nós estamos trabalhando e nós não falamos em nosso nome, nós representamos a Cristo. Essa é a grande diferença. É por isso que nós não temos a opção de sermos corretos, nós temos o dever de sermos corretos. Nós temos o dever, porque nós somos representantes do grande correto, do grande santo dos santos. Então nós não temos o direito de manchar o nome dele. Obviamente que ninguém vai conseguir, humanamente falando, fazer isso, mas o nosso ímpeto tem que ser para que isso aconteça. A nossa vontade, mesmo diante de um erro, a gente volta, corrige, pede perdão, restitui, vai lá e faz diferente, porque o nosso ímpeto tem que ser de mostrar ao mundo, de mostrar ao próximo, de mostrar para nós mesmos quem Cristo é, quem Deus é e quem nós devemos nos tornar. Porque quando nós manifestamos Cristo, mostramos Cristo de maneira clara, também Cristo é um espelho para a gente. Nós temos que olhar para Ele, ou nós nos envergonhamos, ou nós vamos segui-lo. Ou nós vamos querer ser iguais a Ele, ou vamos realmente fugir dele para sermos completamente diferentes. Item 3, cuidado com os escândalos. É mister que venham escândalos. Escândalos sempre aconteceram na história em maior ou menor grau. Atualmente, qualquer fato ou notícia negativa pode se tornar um escândalo de proporções mundiais. O dicionário da língua portuguesa define escândalo como sendo uma coisa indecorosa, contrária aos bons costumes. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus afirmou que é necessário que os escândalos aconteçam, mas para a pessoa que der origem ao escândalo, o resultado final não será muito bom. Então é isso. O fato de você escandalizar uma situação sendo você um representante de Cristo,
porque aqui a questão do escândalo está se referindo a quem é cristão, a quem está dentro de uma igreja. Então o cristão, quando ele faz isso, ele mancha o nome de Cristo. É por isso que a punição em cima dele, que a cobrança dele é muito maior do que um não cristão. O não cristão, o escândalo só representa ele mesmo, no máximo a família, né? A família dele, os pais, mas representa ele. O não cristão, que é a quem essa passagem está se referindo, que trouxer um escândalo, que fizer com que as pessoas tenham condição de apontá-lo e apontando para ele, estão apontando para Cristo, para esses está preparado um sério juízo. É muito mais pesado a atitude de um cristão, ela é muito mais, tem muito mais valor e será muito mais cobrada do que a de um não cristão. Então, para a nossa conclusão. Todo cristão tem o dever de dar bom testemunho de vida, deve abdicar das velhas práticas da velha natureza e andar de modo santo para agradar a Deus. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios 5, verso 8 a 15. Tem outra passagem que eu acho bem interessante, que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Talvez fugindo um pouco aqui da lição. É bem interessante isso porque o sal, né, ele trata as coisas, ele dá um pouco mais de condição de vida quando você salga a carne, né, quando você deixa ela ali sendo conservada, vamos colocar assim, ele dá gosto a certas situações, ele tem uma finalidade, né, tem outras finalidades em relação à terra, tem um outro sentido bíblico aí, mas de uma maneira bem geral. Porém, quando o sal ele é provado puro, ele é horrível, ele é cuspido da boca, ele incomoda. Assim como a luz. Quando a luz chega na escuridão, ela alegra a todos, é muito bom, né? Porém, se você chegar numa pessoa que está muito tempo no escuro e você jogar a luz no olho dela, aquilo irrita, incomoda. O cristão ele tem essa dupla função. No mesmo momento que ele é sal para salgar, para curar, para conservar o que está acontecendo sobre a terra, ele também é sal para ser amargo na boca de todos aqueles que escutarem o evangelho e que quiserem falar dele, do próprio evangelho ou desse irmão que representa o evangelho. Então ele é desagradável na boca daqueles que o provam puro. E da mesma forma o cristão é luz, porque ele leva luz ao mundo, ele leva a explicação das motivações da vida, do porquê da existência, do porquê do sofrimento, por que estamos aqui, para onde vamos, ele é luz. Ele leva Cristo às pessoas. Só que ao mesmo tempo também ele incomoda quem teima em viver na escuridão. Quando o cristão chega, ele incomoda, ele irrita aos olhos. Tem gente que não consegue nem olhar no olho de um cristão. Então existe essa dupla função. Porém, meus irmãos, fechando aqui a nossa lição, as palavras de um cristão podem convencer, a tua evangelização através da sua fala pode convencer. Mas o teu exemplo ele vai arrastar pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Então, meus irmãos, treinem-se para ser exemplo sobre o mundo, sobre a terra. Treinem-se para ser exímios, especialistas em serem representantes de Cristo sobre a terra, porque esta não é um pedido, esta é uma determinação de Cristo sobre a gente. Então, um forte abraço, meus irmãos, e até a próxima lição.